O Cruzeiro em campo diante do Bahia para fechar a rodada de número 4 da Série A do Campeonato Brasileiro. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? A ótima novidade entre os relacionados, a expectativa de público. A rodada já teve 9 partidas. Cruzeiro e Bahia, hein? Hoje, 9h30 da noite, Mineirão. Previsão aí de 25 mil torcedores pelo menos. Expectativa de que a venda dê uma melhorada ao longo desta quinta-feira, para o Cruzeiro fechar a rodada e, quem sabe, buscar a vitória, porque é muito importante. A rodada já teve 9 partidas e, neste momento, obviamente, é começo de campeonato, o Cruzeiro tem um jogo a menos. O Cruzeiro tem 4 pontos em 3 jogos. O Bahia, também com 3 jogos, está, por exemplo, na zona de rebaixamento, com 3 pontos. Então, o Cruzeiro precisa aí da vitória para ir para a primeira parte da tabela e ficar ali perto do G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Jogo fundamental em partida difícil diante da equipe do Bahia. Isso porque tivemos 9 jogos já na rodada. Na terça-feira, o Ceará derrotou o Vasco 2-1. Ontem, 8 partidas. Botafogo 2, São Paulo 2. Sport 0, Red Bull Bragantino 1. Mirassol 4, Grêmio 1. O Quinteiros, técnico do Grêmio, foi demitido. Internacional 0, Palmeiras 1. Corinthians 0, Fluminense 2. Vitória 2, Fortaleza 1. Santos 2, Atlético Mineiro 0. E Flamengo 6-0 no Juventude. É isso mesmo. Com isso, o Flamengo lidera com 10 pontos, leva vantagem no saldo de gols. O Palmeiras é o segundo com 10. Fechando o G4 tem Fluminense terceiro com 9, Ceará quarto com 7. No G6, Red Bull Bragantino é o quinto com 7 e o Vasco sexto com 6 pontos ganhos. Zona de rebaixamento, Grêmio, 3 pontos ganhos, é o 17º. Bahia, o 18º, 3 pontos também. Atlético Mineiro, vice-lanterna, 2 pontos. E o Sport, com 1 ponto apenas, é o lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, concentrado na Toca da Raposa 2, com a principal novidade, Juan Dinenno, voltando a ser relacionado depois de quase 8 meses. O Dinenno treinou com bola aí nos últimos dias. É uma boa notícia neste banco de reservas do Cruzeiro, que pode ter também o jovem Murilo Hickman, volante do time Sub-20, até jogou ontem pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, mas jogou um tempo apenas, e o garoto vem agradando aí ao técnico Leonardo Jardim, quem sabe podendo ficar como opção no banco. Bolassi não será relacionado, o Japa não será relacionado. A dúvida é, Leonardo Jardim mantém o time que empatou com o São Paulo ou volta com alguns jogadores? Eu tô pagando para ver, acho que a base será mantida, se tiver alteração aí, 1, 2, no máximo, hein? É o que eu penso. Mas claro, o Leonardo Jardim, ele costuma definir o time ali somente na pré-eleição, né, no dia da partida, então ele vai comunicar aos atletas. Jonathan Jesus está de volta depois de cumprir suspensão. É a principal dúvida que eu tenho, inclusive, se ele volta ou se mantém. O Vidalba Cauã Prats, lateral esquerdo, ainda não deve ser relacionado, fez apenas 2 treinamentos desde que voltou da seleção brasileira Sub-17. Ingressos à venda, então, ainda tem bilhetes. O Cruzeiro que abriu os setores amarelo superior, amarelo inferior, roxo inferior, laranja inferior e também vermelho inferior. A parcial de ontem, 20 mil ingressos vendidos. Preparação encerrada, novidade gigante entre os relacionados. Juan Dinenno está de volta. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Previsão de público parcial divulgada, derrota, a primeira no Campeonato Brasileiro Sub-20. Vamos começar aqui com a derrota do Cruzeiro, Campeonato Brasileiro Sub-20, 1-0 para o Flamengo. Jogo na Toca 1, Cruzeiro transmitiu na TV Cruzeiro e só assistindo para ter explicação de como esse jogo foi 1-0. O goleiro do Flamengo pegou praticamente tudo, o Cruzeiro criou bastante e acabou sendo derrotado 1-0. O jogo na Toca 1, com a presença de Pedro Lourenço, acompanhando mais uma vez o time Sub-20, o Alexandre Matos, CEO do futebol, CEO do Cruzeiro,
também marcou presença e a primeira derrota dos Crias da Toca no Campeonato Brasileiro Sub-20. Muito campeonato ainda pela frente. O Cruzeiro que vem fazendo uma ótima campanha e não vai ser essa derrota diante do Flamengo que vai estragar este momento vivido pelo Sub-20 no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro treinou hoje, a gente acompanhou parte da atividade e a preparação está encerrada com uma grande novidade. Juan de Neno está relacionado. O Cruzeiro confirmou uma informação que a gente vinha trazendo aqui durante a nossa programação e quase 8 meses depois o de Neno tem a chance de voltar a jogar. Ele se machucou no final do mês de agosto. Foi um jogo diante da equipe do Internacional. Essa partida no dia 28 de agosto no Mineirão, um empate 0-0. Ele saiu aos 25 minutos do primeiro tempo. E o Juan de Neno agora voltando a ser relacionado é mais uma opção que ganha o técnico Leonardo Jardim para este compromisso diante da equipe do Bahia. Bahia do técnico Rogério Ceni. Hoje o que a gente viu? O de Neno trabalhando normalmente, tanto que está relacionado. O Cruzeiro não confirmou toda a lista dos relacionados, mas garantiu que Juan de Neno vai para o jogo, fica como opção no banco. Bolassi ainda não retorna. O Bolassi nem foi a campo hoje na Toca da Raposa 2, pelo menos enquanto a imprensa esteve na Toca, e o Bolassi ainda não fica à disposição do técnico Leonardo Jardim. O Japa fez um treino parcial, parte do treino com bola, e ainda também não retorna. O Leonardo Jardim que define aí os concentrados para este compromisso e o time é dentro daquilo. Somente no dia da partida, aquela última conversa, e aí vamos ver o que fará o Leonardo Jardim. Tendência óbvia de manutenção da base que empatou com o São Paulo. Se ele vai manter os 11, aí temos que aguardar. Faz uma alteração ou outra, um Jonathan Jesus voltando à zaga, um Dudu iniciando, eu tenho minhas dúvidas, mas é fato que o Leonardo Jardim gostou muito do que viu diante da equipe do São Paulo, entende que a resposta foi muito boa, a resposta dada por todo o time do Cruzeiro, não tem nenhum problema de suspensão, e aí vamos aguardar e acompanhar o que ele vai fazer nesta equipe. O Cruzeiro que busca a vitória para subir na tabela e ficar pelo menos na primeira página ali da classificação. É o que todo mundo espera, tendo aí um público esperado na casa de 25 mil torcedores, hein? A venda deu uma melhorada, o Cruzeiro soltou a parcial de 20 mil ingressos vendidos. A previsão de público registrada em ata é de 29 mil. Tem ainda toda a quinta-feira para vender, né? E vamos acompanhar como essa venda melhora, mas eu acredito ali num público na casa dos 25 mil torcedores nesta quinta-feira no Mineirão. Fica a expectativa quanto a Cauã Prates. O Cauã não desceu para o jogo do Sub-20, treinou com o profissional, e ele é a opção para a lateral esquerda. Vai ser relacionado? Temos que aguardar, mas o atleta vem aí, ficando à disposição do técnico Leonardo Jardim. Ao contrário do Cauã, o Murilo Hickman não deve ser relacionado. Imagino, ele ficou a cargo do time Sub-20, atuou diante da equipe do Flamengo. De qualquer forma, ele saiu no intervalo. Não sei se tem algo a ver com ficar à disposição para o jogo diante da equipe do Bahia.